Boa noite, eu sou Ivaldo Cruz, missionário na cidade de Rivera, Uruguai. Nós vamos para a nossa 8ª aula e estamos já no capítulo 6 do livro de Gênesis. Então vamos observar aqui sobre a maldade dos homens e a integridade de Noé. É um pequeno resumo de cada capítulo, é claro, né? Nós vamos, se Deus quiser, estudar sobre os 1189 capítulos da Bíblia, trazendo um resumo de cada capítulo da Bíblia. Esse estudo está baseado no livro da minha autoria, Comentário Bíblico Siloé. Eu tenho alguns volumes que comentam os 1189 capítulos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos aqui, em primeiro lugar, observar sobre os filhos de Deus. Mas antes, vamos ler como base para essa palavra, Gênesis 6:22, que diz: Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Foi um homem exemplar. Então, o tema principal aqui neste capítulo tem a ver com a integridade de Noé. Então, vamos, em primeiro lugar, observar sobre os filhos de Deus, né? Homens da linhagem dos justos, casaram com as filhas dos homens, ou seja, mulheres da linhagem dos ímpios. Versículo 2. Gênesis, capítulo 6 e o versículo 2. O segundo ponto trata o seguinte: por causa da multiplicação da maldade, Deus reduziu a vida humana para 120 anos e também decidiu destruir os seres humanos e animais. Versículos 5 até o versículo 7. Ok, o ponto 3 trata sobre Noé. Ok, vamos então observar aqui que, em primeiro lugar, ele achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8. Em segundo lugar, era homem íntegro entre o povo corrompido da sua época. Versículos 9 e 11. 3. Seu nome, que significa repouso, ilustra o repouso espiritual dos crentes que estão envolvidos em constantes combates contra o mal. Apesar de sofrermos dificuldades aqui neste mundo e estarmos em constantes combates aqui nesta vida, combates espirituais, nós temos paz, porque servimos ao príncipe da paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, antes de ir para o céu, ele disse para os seus discípulos: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então nós temos paz. Sofremos tribulações, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós temos paz. Deus colocou no coração de cada crente que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, colocou paz. Então, apesar de passarmos por problemas difíceis, nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Não a paz falsa, né? Mas a paz verdadeira do Senhor. É um dos motivos porque quando os cristãos se cumprimentam, eles dizem a paz do Senhor, né? Ok, então vamos aqui observar que seu nome, que significa repouso, ilustra o repouso espiritual dos crentes que estão envolvidos em constantes combates contra o mal. O quarto ponto aqui sobre Noé: o fato de ter imitado a fé de seu bisavô, Enoque, que andou com Deus e pregou a palavra, ilustra o exemplo dos cristãos fiéis, inclusive pregadores valorosos, né? Então, ele também foi um pregoeiro da justiça, né? E os verdadeiros cristãos aqui nesse mundo pregam, claro, aqueles que são chamados por Deus aí para o ministério, pregam a palavra de uma maneira mais aí dinâmica e etc., né?
Mas, de um modo geral, os cristãos verdadeiros, eles pregam também a palavra através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu bom exemplo, né? Então, aqui é um ponto interessante esse aqui, que ele imitou a fé de seu bisavô Enoque, que andou com Deus e pregou a palavra, né? Então, isso ilustra, né, esse fato aí, o exemplo aí, a vida dos cristãos verdadeiros, que seguem o exemplo de seus ancestrais, que serviram ao Senhor e foram um exemplo. Ok, vamos então para o quinto ponto, que trata sobre a fé de Noé, né? Sua fé e obediência a Deus, que demonstrou quando construiu a arca para a salvação de sua família, conforme tudo o que ele mandou, né? Ilustram a fé e as obras dos justos. Então, veja, aqui há a propósito, tomei o versículo 22 aqui como base, né, para essa mensagem. Noé fez conforme a tudo que Deus lhe mandou. Aqui há a diferença entre os cristãos nominais e os cristãos verdadeiros. Os nominais são aqueles que não nasceram de novo, não têm experiência com Deus, não têm compromisso com Deus, seguem a Cristo, assim, ou seja, professam a fé cristã, porque seus pais, seus avós, etc., seguiram uma certa religião e foram piedosos. Então, eles também, eles professam a fé, mas não imitam a fé, é claro, dos verdadeiros cristãos que nascem de novo, ou que nasceram de novo. Como Jesus disse, essa palavra que eu estou falando aqui, nascer de novo, são palavras de Jesus, que disse lá em João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, os cristãos nominais são apenas cristãos de nome. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. No primeiro século, os seguidores de César eram chamados cesarianos, os de Herodes, herodianos. Mas para os seguidores de Cristo, ainda não tinha um nome que os identificasse, né? E eram conhecidos como discípulos e tal, até que um dia eles foram chamados de cristãos. Atos 11:26. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos, que significa seguidores de Cristo. Então, os cristãos verdadeiros, eu não estou dizendo aqui que um cristão verdadeiro é uma pessoa absolutamente perfeita que não falha, não. É uma pessoa que procura agradar a Deus, que nasceu de novo, que se arrependeu dos seus pecados e procura agradar a Deus. Já os cristãos nominais são aqueles que não obedecem, aqueles que não têm compromisso com Deus. Ok, então aqui nós encerramos essa 8ª aula. Que Deus nos ajude aqui. Ficamos com o exemplo aí dos cristãos verdadeiros aí, ou seja, o exemplo de Noé, que foi um filho de Deus obediente, e nós, os cristãos, seguimos também o seu exemplo, o seu bom exemplo de obediência. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.